Bom, pessoal, boa noite. Como a professora Camila mencionou, meu nome também é Camila, e eu vou estar com vocês aí com a disciplina de Sistema de Energia Eólica, tá? Então, basicamente, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de evolução, sobre a questão histórica, tendências, né? Quais são os desafios quando a gente comenta, fala sobre o que seria essa energia eólica. Bom, então é mais uma aula aí introdutória, é uma aula para a gente conhecer aí essa fonte de geração. Bom, aqui eu coloquei as metas, né, de aprendizagem para essa aula e para aulas futuras, para que vocês comecem a entender. Deixei algumas anotações, tá, para ficar um pouquinho mais didático, para que vocês possam conhecer um pouco da nossa disciplina, ok? Para essa aula 1, que a gente precisa conhecer, né, ao final aí da aula, a gente vai estar sabendo os seguintes conceitos. Conhecer a história das energias renováveis. Então, eu vou definir com vocês o que seria uma fonte renovável, o que seria uma fonte não renovável. Vamos falar de matriz energética e de matriz elétrica no contexto do nosso país, tá? Vamos interpretar o conceito das energias renováveis. Então, eu vou trazer alguns gráficos, algumas figuras, imagens, tá? Basicamente retirada aí, por exemplo, do balanço energético nacional, para que a gente consiga entender quais são as fontes renováveis que temos, né, dentro da nossa matriz energética, dentro da nossa matriz elétrica, para o nosso país. E também a gente vai fazer uma comparação aí com a matriz mundial, tá bom? Após isso, vamos identificar as diferenças do sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Falar de energia eólica, falar um pouquinho sobre esse sistema elétrico de potência, então a gente tem que falar um pouco sobre geração, temos que falar um pouco sobre o sistema interligado nacional e a parte da distribuição de energia elétrica. Aí, como eu comentei com vocês, conhecer as composições, como são formados aí, basicamente, a matriz energética do Brasil e do mundo, tá? Compreender aí os tipos de geração de energias renováveis, conhecer a geração de eletricidade, né, por energia eólica. Então, a gente vai ver que há muito tempo a energia eólica ela vem sendo utilizada e qual foi aí, basicamente, o impulso, né, dessa energia eólica hoje. Então, a gente vai falar muito de transição energética, vamos falar do conceito de descarbonização, ok? E, por último, a gente vai aí entender o processo de geração de eletricidade em um sistema eólico. Então, a gente começa uma parte um pouquinho mais superficial, para que, então, nas próximas aulas, a gente consiga se aprofundar dentro dessa geração de eletricidade. Para as próximas aulas, né, o que a gente vai comentar, o que seria, né, quais seriam os tópicos, né, que serão abordados aí. A gente tem uma aula para falar de aerogeradores. Aerogeradores, né, é uma nomenclatura mais técnica quando a gente fala de turbinas. Tá? Temos uma aula, que é a aula 2, para falar desse mercado eólico moderno, o que está acontecendo com esse mercado de energia, para falar dessa transição. Então, a gente vai comparar algumas informações retiradas aí dos órgãos regulamentadores. Vamos falar também da classificação dos ventos. A gente tem uma aula para falar dos tipos de turbina e comparar essas representações. E, por último, também vamos trabalhar com a questão de indicadores de desempenho. Então, basicamente, são esses conceitos, né, que serão abordados dentro da disciplina de Sistema de Energia Eólica, ok? Bom, para começar aí a nossa disciplina, a gente tem que responder a uma pergunta, né, para fazer uma introdução, para fazer uma contextualização, que é a seguinte pergunta: qual a importância da geração de energia elétrica a partir da disponibilidade dos ventos, já que a nossa matéria é energia eólica, para o contexto de geração do nosso país? Só que para responder essa pergunta, que envolve a questão da importância da geração de energia elétrica, a gente tem que olhar, por exemplo, para o limite de exploração de recursos hídricos no país. Segundo alguns gráficos, algumas figuras, vamos conseguir observar que hoje, né, os recursos hídricos, eles constituem uma maior porcentagem da nossa matriz, então é necessário olhar para essa limitação desses recursos hídricos e, a partir disso, olhar para a questão das imposições, né, legais ambientais. Feito isso,
a gente também precisa falar desse contexto de transição energética, no qual podemos visualizar o conceito de recursos renováveis. Bom, eu coloquei aqui algumas observações importantes. Quando a gente fala de matriz energética, eu estou falando, né, de todas as formas de energia que são utilizadas, que são empregadas em um determinado país. Então, não somente geração, mas, por exemplo, geração, transporte e assim por diante. Agora, quando eu falo de matriz elétrica, eu estou falando basicamente da geração real, né, da fonte de geração. Uma informação importante, então, para que a gente já comece, né, a conhecer a nossa matriz do nosso país é o seguinte: a matriz elétrica brasileira, ela é considerada uma das mais limpas do mundo, com aproximadamente, a gente até fala, né, com mais de 84% de sua capacidade instalada proveniente de fontes renováveis. Já vou definir o que seria uma fonte renovável. Aí a gente pode perguntar, mas por que esse ênfase nesse crescimento de fontes renováveis? Então, esse movimento, né, essa crescente, está muito alinhado aos objetivos da transição energética. Essa palavra ela vai aparecer bastante dentro da nossa temática, tá? Falar em transição energética é falar de redução das emissões dos gases, né, de efeito estufa. Então, por isso que a gente tem essa inserção de fontes renováveis. No gráfico que aparece para vocês aí nesse slide, é possível observar, né, que é um gráfico ilustrativo da oferta interna de energia elétrica por fonte, tá? Quando eu falo de oferta interna de energia elétrica por fonte, eu estou falando da geração real, da fonte de geração. Então, a gente consegue observar que 58,9% corresponde à fonte hidráulica, aproximadamente 13,2% a gente tem uma constituição de eólica, e aproximadamente 7% a gente tem uma constituição ali da presença da fonte solar, tá? Da fonte de geração solar. Então, é isso que eu preciso que vocês comecem a entender. Olhando para essa oferta interna de energia elétrica, a gente começa, né, a entender o surgimento dessas fontes renováveis. Por isso que a gente fala que o Brasil, ele tem aí, né, a matriz elétrica brasileira é considerada uma das mais limpas do mundo, com mais de 84% da sua capacidade instalada proveniente de fontes renováveis, ok? Uma outra observação, lembrando que essas imagens foram retiradas, tá? Do Balanço Nacional Energético, que é normalmente regulado, fiscalizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que eu vou comentar com vocês aí durante a nossa aula. Nessa imagem, a gente tem ali a matriz elétrica, mas referente à capacidade instalada por fonte, e não somente ali da oferta interna de energia. Nessa figura, a gente consegue observar que aqui a gente tem o surgimento da hídrica, também com 48,7%, seguida da solar, 17%, seguida da eólica, com aproximadamente 12,9%. Então, quando eu olho para essa imagem aqui, eu estou me referindo à capacidade instalada das fontes de geração, diferente da outra figura, que era a capacidade de geração. Trouxe para vocês também uma informação retirada da Agência Nacional de Energia Elétrica, que ela vai falar um pouquinho, comentar a questão do ano de 2024, para que a gente então possa entender esse crescimento, quando a gente fala de capacidade instalada hídrica, solar, eólica, ou da oferta interna, né, de energia hídrica, eólica, solar. Então, o ano de 2024 também quebrou o recorde quanto ao número de usinas instaladas. Foram 301 novas plantas em 16 estados brasileiros. Desse total, 91,13% da potência instalada é proveniente das fontes solar fotovoltaica, que é 51,87%, um número bem importante aqui, que é referente à eólica, né, que gira em torno de 39,26%. Um pouquinho mais para frente na nossa aula, eu vou comentar essas informações, tá? Entre as novas usinas implantadas no ano estão 147 solares fotovoltaicas, 22 térmicas, 9 pequenas centrais hidrelétricas e 2 centrais geradoras hidrelétricas. Ou seja, aqui a gente começa a observar essa crescente inserção das fontes renováveis dentro da nossa matriz. Bom,
Lá no começo daquela pergunta, né, que basicamente é a pergunta introdutória da nossa aula, da nossa disciplina, a gente, né, comentou que é necessário olhar para essa fonte de geração hídrica. Essa fonte de geração hídrica, ela tem algumas limitações. Quais são essas limitações? Então, saturação de grandes potenciais hidráulicos, restrições ambientais e legais, variabilidade climática. Então, quando a gente olha a inserção de novas fontes aí renováveis dentro da nossa matriz elétrica, por exemplo, a solar, por exemplo, a eólica, então a gente, né, normalmente olha para essa limitação, no caso aí da nossa energia voltada para a geração hídrica. A partir disso, também deixei aí para anotação de vocês o que seria, né, a classificação de uma fonte renovável, o que seria uma fonte não renovável. Fonte renovável, como que eu posso classificar? Utilizam recursos naturais que, né, vão se renovar de forma contínua. Então, por exemplo, solar, eólica, hidrelétrica e assim por diante. Fontes não renováveis utilizam recursos naturais finitos, uma vez esgotados, não podem ser repostos. Então, os exemplos: petróleo, carvão mineral e assim por diante. Só que durante a nossa aula, e eu até falo durante o curso, a gente vai falar muito dessas fontes renováveis olhando para um conceito de fontes intermitentes. Então, por exemplo, a solar, ela depende da radiação solar, a eólica depende da velocidade do vento. Então, a gente vai trabalhar muito com o conceito de fontes intermitentes e a gente vai ver em qual contexto isso vai se encaixar, ok? Voltando lá na nossa pergunta da aula introdutória, a gente tem a seguinte representação. Segundo o Sistema de Informação Energética, que também é publicado pelo Ministério de Minas e Energia, eles apresentam, né, a composição, a disposição da nossa matriz de geração de energia elétrica no Brasil. E como vocês observaram, né, nessas imagens, a gente tem a participação da energia eólica com outras fontes. Então, por exemplo, solar, hídrica. Só que diante disso, temos, né, a presença de períodos de seca ou até mesmo de estiagem, onde a tarifação de consumo dessa energia ela possui classificação, que é aquilo que a gente chama de bandeira, né, tarifária, as quais variam devido a esse fator, tornando aí basicamente o custo financeiro da energia elétrica distinto em diferentes estações aí do ano, que é o que eu vou apresentar para vocês a partir desse momento. Então, o que são as bandeiras tarifárias? Em primeiro lugar, a bandeira, né, ela é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Quem é essa Agência Nacional de Energia Elétrica? A agência vai ser responsável por fiscalizar a produção, transmissão e comercialização da energia elétrica no nosso país, tá? E de uma forma resumida, a gente pode falar que essas bandeiras aí, elas sinalizam um acréscimo na conta de luz. Então, basicamente, as cores das bandeiras, né? A gente tem a bandeira verde, a bandeira amarela e a bandeira vermelha. Então, as cores da bandeira vai indicar se essa minha energia vai custar mais ou menos em função das condições da geração da eletricidade. Então, falar de matriz elétrica é falar dessas condições de geração também. Então, um sinal de preço que sinaliza para o consumidor basicamente o custo real daquela geração no momento que ele está consumindo aquela energia. Então, isso é importante. Por quê? Porque ele vai fornecer a oportunidade desse meu consumidor dele adaptar o seu consumo, logicamente, se assim desejar. Então, só para que vocês possam entender aí um pouquinho. Quando a gente fala de bandeira verde, eu estou falando de condições favoráveis de geração de energia. A tarifa ela não sofre nenhum acréscimo. Agora, quando a gente fala de bandeira amarela, eu estou falando de condições de geração menos favoráveis, tá? Então, a tarifa ela vai sofrer um acréscimo de aproximadamente 0,018 para cada quilowatt-hora consumido. A bandeira vermelha ela vai ser dividida basicamente em dois patamares, tá? O patamar 1 da bandeira vermelha, condição mais custosa de geração. Essa tarifa ela vai sofrer um acréscimo aí de aproximadamente 0,044 para cada quilowatt-hora consumido. Enquanto que a bandeira vermelha no patamar 2, ela é uma condição ainda mais, né, custosa de geração mais alta, e essa bandeira ela vai sofrer um acréscimo aí de aproximadamente 0,0787 aí aproximadamente para cada quilowatt-hora consumido.
Então, esse contexto é o contexto que a gente fala de bandeiras tarifárias. Bom, nas imagens, né, mostradas, nos gráficos mostrados anteriormente, então a gente pôde conhecer um pouquinho da questão da matriz elétrica. E falar de matriz elétrica, né, é falar então dessas principais fontes renováveis, e essas principais fontes renováveis a gente conta aí com a presença, então, da fonte de geração hídrica, eólica, solar, fotovoltaica. Aí aqui eu faço uma observação para vocês, tá? Quando a gente fala de contexto de capacidade instalada, a ordem aí, basicamente, né, dessas fontes, devem seguir a seguinte listagem: então, hidrelétrica, solar e, após a solar, a eólica. Quando eu falo de oferta interna de energia por fonte, eu estou falando de hidrelétrica, eólica e solar, tá bom? Só que é o seguinte, falar de eólica, falar um pouquinho de solar, porque ambas ali, né, têm a representação daquilo que a gente chama, do conceito que a gente nomeia como sendo geração distribuída, que eu já vou definir com vocês o que seria. Então, a gente tem que falar um pouquinho da solar fotovoltaica, tá? Não sei se vocês já observaram, mas houve uma queda dos preços dos módulos fotovoltaicos, e normalmente na literatura especializada a gente fala que essa queda é salientada, né, como principal fator para esse crescimento acelerado quando a gente olha a capacidade instalada no nosso país. Aqui eu coloquei um complemento para que vocês possam entender. Falar de fontes renováveis é falar de descarbonização da matriz energética. O que seria essa descarbonização de uma matriz energética? São os principais objetivos, né? Quando a gente fala de combate às mudanças climáticas. Quais seriam esses combates a essas mudanças climáticas? A minimização ou até mesmo eliminação, né, dos gases de efeito estufa, como, por exemplo, a gente tem o dióxido de carbono, tá? A energia solar desempenha um papel fundamental quando a gente fala desse contexto de descarbonização, de minimização ou até mesmo eliminação dos gases de efeito estufa. E também a solar, ela vai desempenhar um grande, né, papel quando a gente fala da questão da descentralização dessa minha geração. Por quê? A energia solar, né, principalmente aí por meio dos sistemas fotovoltaicos, né, em telhados, permite a geração distribuída, que eu já vou definir para vocês o que seria. E essa geração distribuída vai reduzir perdas associadas à questão da transmissão e distribuição de energia elétrica. E basicamente a gente fala que o uso dessa energia é praticamente limitado, é sustentável, ao contrário, então, por exemplo, dos combustíveis fósseis, né, que são as fontes ali não renováveis, que são finitos e emitem grandes quantidades de dióxido de carbono, ok? Com a crescente participação da energia solar na matriz energética, o Brasil, então, ele começa a dar passos importantes em direção a esse contexto de descarbonização. Então, nos últimos anos, o mercado global de energia solar, ele tem observado uma queda significativa no preço, né, dos módulos fotovoltaicos, resultado, basicamente, de uma combinação de fatores, como, por exemplo, o aumento da produção em escala, avanços tecnológicos, a concorrência crescente entre os fabricantes, além de políticas de incentivo ao desenvolvimento de energias renováveis. Então, essa redução de custo, né, tem impacto direto na expansão da energia solar no Brasil, como a gente consegue observar nos gráficos, nas imagens de capacidade instalada, e em muitos outros países, facilitando sua adoção em larga escala. Aqui eu coloquei basicamente uma linha do tempo para que vocês possam entender o contexto de geração distribuída. Quando eu falo de geração distribuída, eu estou falando da permissão que os indivíduos, empresas, enfim, né, tiveram em relação a gerar sua própria eletricidade no local da unidade consumidora ou perto, né? E a partir disso, então, a gente tem o surgimento do sistema de compensação de energia, tá? Lembrando que geração distribuída envolve solar, eólica e assim por diante. O que seria esse sistema de compensação de energia? No sistema de compensação de energia, a gente tem que cada quilowatt-hora excedente injetado na rede vai gerar um crédito de 1 kWh, tá? Tudo isso foi possível graças à resolução normativa que é a 482, que foi instaurada lá no ano de 2012.
Essa resolução normativa ela foi atualizada, ela entra em vigor em 2013. 2015 ela é atualizada para a REN 687, tá? Em 2022, basicamente a gente tem o marco legal dessa geração distribuída aí aprovado, tá? E é em 6 de janeiro de 2023 que a gente tem a Lei 14.300, que vai estabelecer as regras definitivas para a geração distribuída no Brasil, incluindo a transição e regras de compensação de energia, o que auxilia ali nesse crescimento dessas fontes renováveis, como solar, eólica e assim por diante. Aqui, vocês conseguem observar novamente um outro gráfico, tá? Lembrando que esse gráfico aqui foi retirado do livro base da disciplina de vocês. A gente tem lá o eixo X, né, sendo representado pelo ano 2004, 2005, 2006 até 2023, e o eixo Y sendo representado pela porcentagem ali da contribuição dessas energias renováveis. Então, como, por exemplo, lenha, carvão, a representação amarela, tá, desse gráfico aqui é tanto a solar quanto a eólica, tá? Só para que a gente possa entender aí. Então, basicamente, a gente consegue observar que no ano de 2023, a gente, né, tem uma participação aí expressiva dessas fontes renováveis, como, por exemplo, eólica e solar. Aí eu até coloquei a seguinte frase para vocês, tá? Em 20 anos, a diversificação de renováveis na matriz energética, a partir do desenvolvimento tanto, né, de fontes eólicas como também solares, permitiu assegurar altos níveis de renovabilidade na oferta interna de energia, que é aquele contexto de descarbonização, que é o contexto que a gente denomina como sendo transição energética. Mesmo com oscilações da oferta hidráulica, como a gente comentou no comecinho da nossa aula, que são aquelas limitações quando a gente olha para a geração hidráulica, e de outras fontes renováveis da matriz energética. Então, só lembrando, o Brasil hoje, comparado a nível mundial, ele tem uma das matrizes aí, né, mais limpa, tá bom? Aí eu deixei a seguinte observação para vocês aí. Então, em 2023, referente ao gráfico anterior, atingiu-se o maior percentual de renováveis, né, com cerca de aproximadamente 49,1%, indicando, portanto, essa tendência de crescimento na diversificação dessas fontes renováveis. Então, forte presença de fontes renováveis, especialmente hidráulica, biomassa, e as mais recentes aí, né, eólica e solar, ok? Bom, para que a gente então possa aí fechar esse contexto, né, de apresentação dessas fontes renováveis e aí, né, a partir disso começar a focar na nossa energia eólica. A gente tem a seguinte fala, tá? Isso daqui foi retirado da literatura. Então, o Brasil, ele apresenta uma realidade diferente da média mundial, principalmente devido ao enorme potencial hidrelétrico do país. Esse fato confere uma situação diferenciada em relação ao resto do mundo, uma vez que a base da rede elétrica brasileira ela vai ser sustentada aí em energia renovável. Então, só para que a gente possa entender, lá no ano de 2015, por exemplo, a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis foi responsável por aproximadamente 75,5% do total de energia consumida no país. E a fonte hidráulica representou aí 64%. Então, apesar dos benefícios, né, de uma matriz renovável, o Brasil passou por um período de mudanças na sua matriz elétrica nos últimos 20 anos. Então, lá no início do século XXI, a matriz elétrica brasileira tinha cerca de 90% de sua eletricidade gerada por meio de usinas hidrelétricas, principalmente aí em reservatórios. Então, a gente começa, né, a visualizar, então, essa transição energética, buscando aí o conceito de descarbonização, através, então, por exemplo, da eólica, solar, ok? Bom, aqui eu coloquei a seguinte representação para vocês. As fontes renováveis de energia, então, elas são consideradas fontes renováveis, né? Porque elas são consideradas limpas, né? Dessa forma, elas emitem, né, menos gases de efeito estufa, em comparação com as outras fontes, como, por exemplo, as fontes fósseis, tá? Portanto, falar de fontes renováveis de energia é falar de uma boa inserção, tanto no mercado brasileiro como no contexto mundial, tá? Mas falar dessa inserção tanto no mercado brasileiro como no mercado mundial é falar daquilo que a gente chama de acordo
de Acordo de Paris, que eu deixei anotado aí algumas observações para vocês. O que é o Acordo de Paris? Né? É um tratado internacional, né, que tem como objetivo discutir as mudanças climáticas. Então, normalmente, ele, né, acontece todos os anos, naquilo que a gente, né, denomina como sendo as conferências das partes. E quais são os objetivos, né, discutidos? Então, basicamente, meta global de limitar aí o aumento da temperatura média global em torno de 1,5 graus, em relação aos níveis pré-industriais, tá? Além disso, o aumento da eficiência energética, principalmente o uso mais eficiente dessa minha energia, tanto no âmbito industrial, comercial e residencial, como transporte, tá? Então, falar de inserção de energias renováveis é falar desse Acordo de Paris. No gráfico ao lado, lembrando que esse gráfico também foi retirado do Balanço Energético Nacional, tá? Lembrando que o balanço energético aí é comandado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente tem a participação das fontes na capacidade instalada. Bom, mais uma vez, a gente consegue observar, consegue visualizar que 55,1%, né, dessa participação da fonte na capacidade instalada é representada pela geração hidro, né? 14,4%, que esse azul um pouquinho mais claro, é representada pela participação da fonte eólica, e 5,8% é representado pela fonte aí solar. Tá? Então, isso é quando a gente olha essa capacidade instalada, mais uma vez, olhando para o nosso país, para essa matriz elétrica. Ok? Bom, a geração de energia elétrica, então, para resumir, para suprir a elevada demanda, né, tem sido conduzida de maneira insustentável ao longo dos anos, e dessa forma, diversas pesquisas evidenciaram o impacto significativo dos combustíveis, né, fósseis no meio ambiente. Dessa forma, diante do aumento contínuo dessa demanda por energia, torna-se clara e essencial a busca por fontes de eletricidade renováveis e não poluentes. Então, por isso a nossa disciplina aí, né, voltada para a geração eólica. Então, apesar da vantagem do Brasil aí na geração de energia por meio de hidrelétricas, essa capacidade está ameaçada pela constante mudança, constante alteração aí naquilo que a gente chama de regime hidrológico. A partir disso, essas modificações, essas mudanças, né, geram essa instabilidade nesse fornecimento de eletricidade, por isso essa busca por novas fontes, tá? Aí eu coloquei uma observação aí. Falar de novas fontes, então, é falar bastante de solar, de eólica. Só que eu preciso que vocês tomem um certo cuidado quando a gente discute esse conceito de energia eólica e de energia solar, que é o seguinte: quando falamos de geração distribuída fotovoltaica, ou seja, solar, é essencial considerar a invariabilidade da geração como um dos principais desafios, que é aquilo que eu falei para vocês da intermitência, tá? A produção de energia solar, ela é diretamente influenciada pela radiação solar, que pode, então, ser bloqueada por nuvens, chuva ou outras condições atmosféricas. Agora, quando, por exemplo, a gente olha para a geração de energia eólica, essa fonte de geração aí vai depender da presença do vento. Sua intensidade pode variar aí, né? Pode haver uma modificação ao longo do dia e da estação. Em algumas horas ou dias, o vento, né, ele pode ser mais fraco ou até mesmo inexistente. Então, o que vai acabar aí reduzindo significativamente esse tipo de geração. Então, essa intermitência do vento pode ser mais imprevisível do que a da radiação solar. Mesmo com as previsões meteorológicas avançadas, essa intensidade do vento ela pode ser difícil de se prever ali com uma certa precisão. Portanto, falar de eólica, falar de solar, é também falar de redes elétricas inteligentes, tá? Por quê? Porque eu preciso associar essas fontes de geração que apresentam essa intermitência com essas redes elétricas inteligentes, que aí vai surgir um conceito na nossa literatura que é o tal de micro-redes, que eu já vou comentar ao longo da nossa aula aí. Então, essas redes elétricas inteligentes, elas são utilizadas para otimizar, para auxiliar
esse gerenciamento da geração eólica e solar, por exemplo, tá? Ambas, né, tanto a geração eólica, solar, elas podem ser combinadas com aquilo que a gente chama de sistemas de armazenamento de energia, tá? Tudo isso para que a gente não consiga garantir um fornecimento de energia estável e confiável, tá? Então, sempre pensando na qualidade de energia elétrica que é ofertada, tá bom? Nesse gráfico, a gente tem uma comparação, tá? Basicamente, lá no eixo X, vocês conseguem observar que eu tenho, né, a presença ali do ano de 2010, 2011, 2012, 2013 até 2020. E no eixo Y, a gente tem a representação da minha capacidade instalada. O que eu preciso que vocês entendam? Que, por exemplo, a cor vermelha, tá, representa a inserção, né, dessa capacidade aí instalada da eólica e da solar, tanto a representação vermelha quanto a azul, tá? Então, a gente tem a inserção dessas fontes renováveis. Então, a gente começa a observar aí uma crescente quando a gente fala de ambas fontes de geração, tá bom? Esse gráfico aqui ele foi retirado do livro base da disciplina de vocês. Bom, resumindo então, toda essa parte de conceitos, né, de fontes renováveis. O processo de geração de energia elétrica, logicamente de forma sustentável, quando a gente fala então de eólica, bioenergia, hidrelétrica, possui níveis de investimentos, né, públicos. O que eu preciso que vocês entendam? Eu deixei anotado aqui também. Falar de matriz elétrica, né, brasileira, por exemplo, é falar de diversidade e sustentabilidade, lembrar do Acordo de Paris, que eu até coloquei aqui, lembrar desse conceito de descarbonização, lembrar do conceito de transição energética, e falar de matriz elétrica, falar também da inserção dessas redes inteligentes, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, então, esse conceito de micro-redes, tá? E também é falar da presença de infraestrutura, tanto ali no âmbito da área da distribuição, quanto também na de transmissão, tá? Então, olhar para o conceito de matriz elétrica, a gente tem que olhar para todos esses parâmetros que englobam aí o estudo da matriz elétrica, tá bom? Só uma observação para ficar claro que as fontes de energia, quando eu falo não renováveis, né, são as principais responsáveis ali pela emissão dos gases de efeito estufa, diferente então das renováveis. Outra observação: devido ao maior consumo de energia proveniente de fontes renováveis, então o Brasil, mais uma vez, a gente chega nessa conclusão, tá? Por meio de dados e informações técnicas. O Brasil emite uma menor quantidade desses gases por habitante. Então, aqui, ó, nesse gráfico que vocês conseguem observar, a gente tem que o Brasil corresponde, né, a aproximadamente 46% de fonte renovável, enquanto que a nível mundial gira em torno de 14%. Esses dados de geração, de transmissão, distribuição, eles são constantemente alterados, tá? Mas olhando para essa representação aqui, a gente consegue observar que a matriz energética, né, Brasil a nível mundial, o nosso país aí, então, ele tem aí uma baixa emissão, né, desses gases de efeito estufa. Então, só para deixar claro, quando eu falo de matriz elétrica brasileira, eu estou falando de mais de 84% de fontes renováveis. Quando a gente compara aí de forma mundial, eu estou falando aí da ordem de 30% da utilização de fontes renováveis, tá? A partir disso, a gente começa, então, a discutir o conceito de energia eólica. Então, resumindo, a gente falou bastante de matriz elétrica, matriz energética, falamos bastante da questão de transição energética, de descarbonização, e a partir disso a gente entra no conceito da energia eólica. O que a gente vai trabalhar basicamente a partir de agora? Então, a gente vai ver a definição do que seria essa energia eólica. Vamos observar que a energia eólica não é uma energia, né, que está sendo que começou a ser utilizada nos últimos anos, então a gente vai observar que é uma fonte de geração que vem sendo utilizada há muito tempo atrás, tá? E a gente começa a fazer uma comparação desse mercado eólico.
tá? Tanto brasileiro quanto a nível mundial, tá bom? Então, quando eu falo de energia de uma forma geral, eu estou falando que a energia ela é uma grandeza física, tá? Que vai resultar da interação entre dois sistemas físicos. Então, a origem aí, né, etimológica dessa palavra energia, ela é grega, o significado está totalmente relacionado com aquilo que a gente chama de capacidade de realizar trabalho. Falar de energia, tá? É falar daquilo que a gente comenta, discute, que é o tal do processo de conversão de energia, que é quando eu transformo um tipo de energia em outra forma, tá? Então, basicamente, falar de energia é falar dessa capacidade de realizar trabalho. Agora vamos trazer para o conceito de energia eólica. Essa fala também foi retirada da literatura para que vocês possam aí compreender o que seria, né, a definição clara da energia eólica. Então, a movimentação do ar atmosférico ou do vento provém do efeito de energia solar na atmosfera terrestre e é resultado do aquecimento desigual da atmosfera pelo Sol, das irregularidades da superfície e da rotação da Terra. Então, os padrões de fluxo de ar e suas velocidades variam muito entre essas regiões da superfície terrestre e são modificados pelo oceano, pela vegetação, pelo relevo da crosta terrestre. Então, desde tempos remotos, a humanidade utiliza a energia associada ao vento ou energia de movimento para diversos propósitos, como, por exemplo, movimentar embarcações, tá? Bombear água, a gente vai ver muito a questão dos moinhos, a gente fala que os moinhos, né, são os antecessores aí das turbinas. Então, a gente vai discutir um pouco esse conceito aí dos moinhos, tá? Tudo isso para gerar eletricidade. Então, o termo, quando a gente olha para esse termo, energia eólica, ele vai descrever o processo pelo qual o vento é utilizado para gerar energia mecânica ou elétrica, tá? Resumindo, o vento ele vai girar as pás da turbina, que vai girar um eixo, esse eixo vai estar, né, ligado aí a um gerador, portanto, gerando aquilo que a gente fala de eletricidade. As turbinas eólicas são as máquinas mecânicas que convertem energia cinética do vento em energia mecânica e em energia elétrica. Resumindo, o que vocês precisam entender dessa parte? O que gera o vento? Então, aí o aquecimento desigual da atmosfera, né, diferentes pressões atmosféricas, e essa intensidade aí, direção do vento, vai variar de acordo com o local. Então, por exemplo, eu tenho diferentes variações quando eu olho lá para o oceano, para a vegetação, montanha, relevo, e assim por diante. Então, a gente fala de uma forma resumida que a energia eólica vai ser esse aproveitamento dessa energia cinética do vento para gerar energia mecânica, como é o caso dos moinhos que a gente vai analisar. Energia elétrica, como em turbinas eólicas, que eu já vou classificar essas turbinas eólicas para vocês. E aí, como que funciona uma turbina eólica? Bem de forma superficial, só para a gente entender. Então, a gente tem lá que o vento ele vai girar as pás da turbina, e essas pás, né, vão girar um eixo, esse eixo vai estar conectado a um gerador, e esse gerador converte esse movimento em eletricidade. E isso de forma resumida. A gente vai ter uma aula só para exemplificar todos os componentes aí que formam, que constituem uma turbina, tá bom? Aqui, para que vocês comecem a conhecer todos os conceitos aí que envolvem a questão da energia eólica, a gente tem a representação, né, de duas turbinas, tá? Aqui a gente tem a representação, então, da turbina de eixo horizontal, e aqui a gente tem a representação da turbina de eixo vertical. Então, basicamente, as turbinas eólicas modernas, elas possuem diferentes configurações. Então, elas podem ser classificadas, elas podem ser divididas em turbina de eixo horizontal, como essa representação aqui, e turbinas, né, de eixo vertical, como esta outra representação. Bom, vamos comparar, vamos tentar entender o que seria uma turbina eólica de eixo horizontal e uma turbina eólica de eixo vertical. Lembrando, de forma superficial, já aqui, né, temos basicamente uma aula durante o curso para entender o funcionamento desses tipos de turbina. Então, a turbina de eixo horizontal, elas são as mais comuns, né, quando a gente olha lá para os parques eólicos comerciais.
só que elas requerem um mecanismo para se orientar na direção do vento. Já a turbina eólica de eixo vertical, né, basicamente elas são mais utilizadas ali em questões residenciais, na telecomunicação, e podem captar vento de qualquer direção. Para que vocês possam entender um pouquinho e que fique, né, mais claro aí. Então, a gente tem diferentes características, né, olhando para diferentes parâmetros, como, por exemplo, eficiência, direção do vento, uso, designer, instalação, exemplos típicos, que, na verdade, né, nada mais é do que as aplicações. E aí a gente vai comparar a turbina de eixo horizontal com a de vertical. Então, olhando para a eficiência, a turbina de eixo horizontal ela tem uma alta eficiência em ventos constantes, diferente da vertical, que ela tem uma menor eficiência. Direção do vento, a horizontal ela requer um ajuste para orientação e a gente vai estudar como é feito esse ajuste, tá? De orientação. Diferente da vertical, que vão captar, né, ventos de qualquer direção. Uso, a horizontal, usadas em grandes escalas ali, então, por exemplo, nos parques eólicos. A vertical, usada em aplicações de menor escala ou ambientes urbanos, tá? O designer instalação, então ela tem uma maior complexidade de custo de instalação, a de eixo horizontal, enquanto a eixo vertical, ela tem mais uma instalação mais simples, né, com menor custo. Aplicações, eixo horizontal, grandes turbinas, né, comerciais, então ali, quando a gente olha para os parques eólicos, já de eixo vertical, né? E quando a gente fala de pequenas turbinas, uso urbano, residencial, na área de telecomunicações também, tá? Para fechar, a gente tem que as turbinas eólicas de maior porte, né, são utilizadas, são empregadas em grandes parques eólicos, como comentado anteriormente, e elas, né, são capazes aí de fornecer grandes volumes de energia para o nosso sistema elétrico. Né, temos também a presença dos parques eólicos na costa marítima, né, que a gente vai conhecer por um contexto denominado de offshore. Né? Offshore nada mais é que uma atividade realizada ali em alto mar ou em áreas costeiras afastadas da terra firme. Tá? Falar de turbinas de menor porte é falar, então, por exemplo, da utilização delas em residência, telecomunicações, bombeamento de água e assim por diante. Bom, só uma observação. A gente teve um marco regulatório aí bem importante no contexto de offshore, e eu vou comentar com vocês na nossa próxima aula, que é basicamente estudar esse mercado eólico, tá? E foi um marco bem importante, então eu vou trazer aí para que vocês possam entender, né, o que está acontecendo nesse contexto, nesse conceito do offshore. Para a gente fechar aqui a aula 1. Basicamente, quando eu falo de sistemas menores, tá? Eu tenho que falar de soluções híbridas, né? Quando eu falo essa palavrinha híbrida, eu estou falando da combinação de fontes ali, né, de energia renováveis ou não renováveis. Tá? Então, a gente vai falar de uma combinação de fontes de energia renováveis com fontes de energia não renováveis. E aí a gente vai estudar aqui todo esse desenvolvimento para que a gente possa ter uma estabilidade no fornecimento de energia elétrica. Isso vai ficar para a nossa segunda aula, porque basicamente na segunda aula a gente trabalha com o conceito do mercado eólico. Vou falar um pouquinho dos moinhos para vocês também, para que a gente possa entender esse contexto, por que surgiu, né, a energia eólica há muito tempo atrás e não é uma problemática, né, ou uma solução do século aí, basicamente 21, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Só ver. Acho que para nossa aula 1 aqui, era isso hoje, ok? Beleza, acho que não ficou dúvidas por enquanto, né? E qualquer coisa a gente vai estar, né, à disposição nas próximas aulas, daí para ir complementando. Ok. Certo? Então, vou encerrar Obrigada, a gravação. Obrigada, Camila.
Obrigada eu. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.